Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma olhadinha aqui no verbo to make, tá pessoal? Porque a grande confusão que às vezes acontece é porque a tradução do verbo make, to make, é fazer. E o to do também a gente usa como fazer, né? Então pode ser que gere confusão aí, na hora, principalmente na hora que vocês vão falar, né? Que vocês vão tentar escrever um texto de forma espontânea. Aí vocês podem ter a tendência de usar o verbo to do, ao invés de usar o verbo to make, tá? Então, primeiro, né, o que a gente tem que perceber aqui, ó, que ele vai falar, ó, o verbo to make, né, é o verbo irregular, assim como o verbo to do, viu? Os dois são irregulares. Por que é irregular? Porque ele não tem aquelas formas iguais, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso quadro branco. Então, eu tenho aqui o verbo to make. Ele é o verbo fazer, né? A gente traduz dessa forma. To make, fazer. E aí a gente tem o passado e o particípio, que é o made e o made, né? Que ficaria fez e feito, né? Por isso que tem lá made in China, né? Made in China, feito na China, né? E o to do, que vocês já estão familiarizados, também pode ser o verbo fazer, né? Ele tem um sentido, o do ele vai ter um sentido muito mais amplo, tá, pessoal, do que o make, muito mais amplo. Na dúvida, é melhor você arriscar o do, né? Mas eu vou mostrar para vocês não vão ter dúvida, não. Aí ele tem o done e o did, né? Não, deixa eu inverter aqui. O did e o done. O did é o fez e o done é que está feito, né? Então, vamos aqui de exemplo, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui made in China, feito na China. Aqui eu tenho, por exemplo, assim, ó, é, ah, the job is done. O trabalho está terminado, né? Foi feito, está feito, tá? The job is done. E aqui, ó, o fez, por exemplo, é só de exemplo, né? He did his job well. Ele fez seu trabalho bem. E aqui, ó, he made a necklace for her. Ele fez um colar para ela, tá? Como é que eu vou saber, professor, que é did ou se é made? Ou se é make ou se é do? Vamos lá que vocês vão entender. Cadê? Vamos voltar aqui. Janela. Isso. Então, olha aqui, ó. No passado simples e no particípio, né, é made, igual eu mostrei para vocês. Atribui-se a esse verbo, pessoal, ó, o sentido de produzir algo, fabricar ou criar, tá? Essa é a diferença, tá? No fazer. Quando você, por exemplo, você fez uma atividade física, você não fabricou essa atividade física. Então é um do, aí seria um do. Agora, se você fez igual deu o exemplo lá do colar, foi algo fabricado, né? Algo que você produziu. Então é make, tá? Esse é o principal para vocês saberem. Então, mais exemplos aqui, né? She made a delicious cake. Ela fez um bolo, né? I made a list for your guests. Eu fiz uma lista para os convidados. Do you make your bed before going to school? Você arruma a sua cama? Aí aqui ele ganha outra tradução. Por que isso acontece, pessoal? Porque é uma questão cultural, tá, pessoal? Uma questão linguística que envolve a cultura. Por quê? Porque a gente inventou, entre aspas, um nome para essa ação, tá? Qual que é a ação? De arrumar a cama. Ali, pense só na ação, pense naquilo que você está fazendo. Arrumando a cama. É uma ação, né? É algo que você decide fazer e vai lá e faz. E ela tem uma especificação. Então eu posso especificar. Ao invés de falar, por exemplo, assim, coloque
o lençol e a coxa na sua cama. Eu inventei o arruma, arrume sua cama, né? Ajeite, dê um jeito, né? Tem algumas formas diferentes de falar. Lá no inglês, eles não criaram um verbo específico para essa ação, tá? Eles simplesmente pegaram um verbo que já tem, que é o make, e colocaram. Então, do you make your bed before going to school? Você faz a sua cama, né? Você arruma. Tá vendo que você faz a cama, né? Só que aqui ele não tem esse verbo de produzir, né? Ele não tem esse sentido. Porque a cama já está pronta, você só está arrumando ela. Então, aqui. Mas o do também não funcionaria, né? Do you do your bed? Se bem que talvez até poderia. Não é absurdo pôr, não seria absurdo pôr o do aqui, não. Né? Mas o make é mais apropriado. Por que, que o make é mais apropriado? Porque é o verbo que eles escolheram para essa ação específica, tá? Só que aí a gente confunde, por quê? Porque na hora de traduzir vira um verbo que não é o verbo fazer. Essa que está a confusão, né? E isso acontece muito, porque é uma questão de cultura. Do mesmo jeito, a gente tem verbos que a gente repete ele aqui, né? Mas que lá eles vão ter uma palavra específica para aquela ação. Por exemplo, no alemão, eles têm uma ação, eu tenho que pesquisar direitinho, que eu não lembro direito. Mas é uma ação que, se a gente for explicar o que é essa ação, com palavras do português, a gente vai gastar uma frase bem grande para explicar. E eles têm um verbo só para aquilo, né? Então, também tem muita questão linguística que envolve. My dog doesn't make any noise. Meu cachorro não faz nenhum barulho. Aqui sim, ele volta a ter o sentido de produzir, né? Porque você pode produzir um som. No caso, o cachorro não faz nenhum som, não produz nenhum barulho. Acrescenta-se que existem várias expressões, tá, pessoal? Também. Expressões idiomáticas, né? Colocações fixas, né? São expressões idiomáticas. Com o verbo make. Que aí ele vai fugir um pouco, ou às vezes até muito, do sentido dele de produzir, tá? Ele vai fugir bastante disso. Por quê? Porque são expressões idiomáticas. Né? Então, simplesmente você aceita aquela tradução, não tem o que fazer, até porque muitas das vezes não são, mas não são bem expressões idiomáticas, né? São colocações físicas, tá certo, né? É um nome melhor mesmo aqui para esse caso. É, como são essas colocações fixas, se você tentar traduzir ao pé da letra, pode ser que não fique legal, tá? Pode ser que não dê muito certo. Enfim, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, make a choice, né? Fazer uma escolha. Ou faça uma escolha. Depende do sentido, né? Como vocês sabem, o inglês a gente não conjuga o verbo. Então, no português, quando eu estou dando um conselho, né? Ou uma ordem, faça uma escolha, né? Tome uma escolha, você percebe pela conjugação do verbo que eu estou dando essa ordem. Faça sua escolha, ou faça uma escolha, ou escolha algum. Né? Estou dando a ordem. Então a conjugação do verbo permite isso. Aqui não. Como eu não tenho conjugação, eu não sei se isso aqui é o imperativo, faça uma escolha, ou se simplesmente é fazer uma escolha, né? Mas provavelmente vai ser fácil uma escolha, sim, né? Do jeito que está aqui. Por quê? Porque fazer uma escolha fica algo meio abstrato, né? É, é, como fala? Você tem aqui make a choice, né? Então faz mais sentido que seja uma ordem nesse caso. Lógico, aí se você tiver mais contexto, dá para perceber se faça uma escolha ou fazer uma escolha, tá? Make a difference, fazer diferença. Ou fazer uma diferença, né? Não é fazer a diferença. Por que, que não é fazer a diferença? Porque não, aqui, ó, o artigo é indefinido. Make a difference. E não make the difference, tá? Aí seria fazer a diferença. Então aqui do mesmo jeito, possa ser o quê? Fazer diferença ou faça diferente, tá? Pode ser também uma ordem. Make a discovery,
né? Que é uma descoberta, fazer uma lista. Eu vou ler em inglês só e vocês leiam a tradução. E as que forem mais interessantes eu faço apontamentos. Make a mistake. Esse aqui, obviamente, não é uma ordem, né, pessoal? Eu não vou mandar a pessoa cometer um erro. Até posso, tá? Mas pela lógica aqui, realmente, make a mistake é cometer um erro, né? Então, por exemplo, don't make a mistake, né? Não cometa um erro. Aí sim, né? Mas você vê, virou uma ordem, né? Apesar de ser negativa. Make a phone call. Make a reservation. Make a speech. Make a suggestion. Make an appointment. Make an observation. Make coffee. Make dinner. Make excuses. Make friends. Make money. Make plans e make predictions. Observe que nem sempre traduzimos make como fazer, né? No caso aqui de make money, né? Vira ganhar dinheiro, ou make excuses, vira criar desculpas. Mas se você colocar, por exemplo, fazer desculpas não dá muito certo. Mas fazer dinheiro até não fica totalmente sem sentido, né? Mas ganhar dinheiro faz muito mais sentido, como uma tradução aqui, né? Tudo depende do contexto e da maneira como nos expressamos em português, né? Então, esse é que é o que sempre digo, pessoal. Aprender inglês é mais fácil a gente aprender o inglês em inglês. Por quê? Porque se a gente tentar pôr em português, a gente fica fazendo a tradução e às vezes a gente não fica satisfeito com aquilo. É uma coisa interna, né? É uma coisa interna. Então, o make money vai traduzir para ganhar dinheiro. Então, mas o make, aí você fica com aquilo na cabeça, né? Ah, mas o make é o verbo fazer, não tinha que ser fazer dinheiro, né? Poderia ser fabricar dinheiro, né? No caso de falsificar, né? Ou até mesmo na casa da moeda eles fazem o dinheiro, né? Percebe como que depende muito do contexto para a gente ter a tradução de algumas aqui, né? E de novo, muitas dessas aqui eu reforço que são ordens, tá? Façam uma observação, viu? Façam uma sugestão ou dê uma sugestão, né? Mas faz mais sentido. Então, tem que tomar cuidado. O que é a dica? A dica, né, para de fato você saber que ele significa. Você tem que ver o contexto, tá? E não pode confundir com do, né? Então, do a choice, aí nunca vai ser, tá, pessoal? Por isso que tem esses exemplos aqui, para vocês irem se familiarizando com o verbo to make, tá? Por quê? É fácil. Quando ele tem o sentido de produzir, de fabricar, eu sei que é o verbo make. Realmente não tem erro. Agora, muitas das vezes ele não tem esse sentido de fabricar, né? Eu não fabrico uma escolha, né? Eu não produzo isso, não é algo que dá para produzir. Então, aqui ele não tem sentido de produzir, né? Ele tem sentido de tomar uma escolha, né? De escolher, né? É porque, na verdade, ele cria uma locução verbal aqui, né? O que é a locução verbal? É quando a gente tem mais de uma palavra formando um único verbo, né? Dá a ideia de um verbo só, que é o de escolher. Né? Dá essa ideia, lógico. Fazer uma escolha não é a mesma coisa que escolher, né? Ou se eu der uma ordem, faça uma escolha. Não é o mesmo processo que o processo de escolha em si. Né? É interessante isso. Precede ele. E está muito próximo, mas não é o mesmo. Né? E isso é muito interessante. Então, mais exemplos, né? My son makes a lot of friends when he travels. I would like to make an observation about your report. Is he making a speech again? Também tem making a scene, né? Que é tipo dando vexame, né? Deixa eu fazer aqui com vocês. Então tem aqui, ó, o making, por exemplo, is she, eu vou pôr he, né? Is he making a scene? Eu não sei se scene seria essa. Sim, né? Mas aí ele tá fazendo uma cena, não é? O que é? Tá dando piti, né?
Seria algo assim, né? Eu só tenho que checar se essa sim escreve assim mesmo. Na verdade, eu estou confundindo. Ela escreve assim. Em português é que a gente tem diferentes, né? No português é que a gente tem cenas diferentes, né? Que só para a gente pôr aqui no tradutor, ó. Então a gente tem sim, né? Aí vira a cena com C, né? Essa aqui, ó. Certo? Mas se a gente trocar aqui, ó. Então eu tenho a cena, né? Com C. Eu tenho a cena com S, né? Que é uma palavra que a gente quase não usa, né? Mas não é com S, né? A gente tem que usar com C. Mas aí vira outra palavra, né? Então não confundam uma coisa com a outra, tá, pessoal? Aqui, ó. Aí tem até sim, assim também, ó. Que vira o cerco, né? Mas não é essa que eu quero essa aqui. Né? Essa é a cena mesmo da cena aqui, do cenário, tá? O stage, theater, tá? Certo? E não com S, tá? Não é com S. Ah, quando se usa o do, de maneira geral, o verbo to do, né, vem fazer também, né? Quando a gente traduz para o português, né, pessoal? A gente traduz para do, mas nem sempre ele vai ter esse sentido de fazer, né? Além disso, ele também é um verbo irregular, né, como eu acabei de mostrar ali, né, no começo da aula. No presente simples, ele muda para does, né? A maioria, né, vai ter o S na frente. Enfim, isso aqui são coisas básicas que a gente já sabe. Não se esqueça de que uma das principais diferenças do make e o do é que o verbo do também funciona como auxiliar. Isso é muito importante, né? É, então, por exemplo, deixa eu ver aqui se algum desses exemplos aqui. Não, aqui todos esses aqui, ele está como verbo principal, tá? Nesses exemplos aqui, o do está como verbo principal, mas ele pode vir como verbo auxiliar, né? Então, por exemplo, igual eu coloquei aqui, ó. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui também é o verbo principal, né? Esse aqui. Mas, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Is she? Não. Did she went? Did she go? Did she go to the school today? Então aqui, ó, o verbo principal é o verbo ir, né? Porque eu estou perguntando, né? É uma pergunta. Ela foi para a escola hoje? Então o principal é o go. Você vê que o do nem aparece, o verbo fazer, né? Porque ele é auxiliar. Então ela foi para a escola hoje? Ou ela foi na escola hoje? Né? Yes, she did. Não, yes, she went to the school. Ou eu poderia pôr com ênfase, né? Yes, she did go to the school. Não. She did. Aqui não dá, não. Mas enfim, aí você vê que como que ele virou o verbo principal, né? Porque ele que foi pro verbo passado, né? Pro tempo passado. Não foi o did. O did sumiu, porque ele ficou afirmativo, tá? Então ele pode ser auxiliar também, né? Mas isso, de novo, a gente já sabia, né? Funciona como auxiliar, né? Em alguns, no Simple Present e Simple Past. Mas quando ele ocupa a posição de verbo principal, que é o que nos interessa, né? Ele pode ter o sentido de atividades em geral, né? Então, por exemplo, we did our homework together. Nós fizemos nossa tarefa juntos. Aí poderia colocar we made our homework together, entenderam? Por que que não é? Por causa daquele sentido de produzir, né?
Eu não produzi a tarefinha de casa, eu só realizei ela, né? Eu preenchi o que estava escrito, as lacunas, né? Eu e meu colega, de fato, fizemos o trabalho, a tarefa juntos. Então é did, né? É, I'm doing a course about feminist literature. Estou fazendo um curso sobre literatura feminina, feminista. É, de novo, ó, por que não é I'm making a course? Porque, ó, pessoal, é diferente, tá vendo? Se fosse I'm making a course, daria a ideia de que eu estou, tipo, produzindo um curso, uma grade curricular, tá? Daria mais essa ideia do que de fato que eu estou cursando, tá? Então, o doing, ele dá aqui nesse caso, ele dá mais esse sentido que eu estou cursando. Se eu colocasse o making, estaria errado? Não, daria outro sentido. Daria qual sentido? O sentido de que eu, de fato, estou criando a grade do curso. Eu estou criando o curso para que as pessoas venham estudar. Entenderam a diferença? What will you do tomorrow night? O que você fará amanhã à noite, né? What will you make tomorrow night? Então aqui, de novo, ó, se eu colocasse o make, estaria errado? Não, só que passaria outra ideia, daria outro sentido, né? What will you make tonight? Pode ser, sem contexto, né? Pode ser que a pessoa está perguntando, tipo, o que ela vai fazer para o almoço. Ou, no caso, para a janta, né? À noite, o que ela vai fazer para a janta. Por exemplo, né? Teria que ter algo subentendido, né? Mas não estaria errado o make. Só que o quê? De novo, daria outra ideia. Ele estaria perguntando outra coisa. Agora, o que você vai fazer amanhã à noite? Não tem erro, é o do, tá, pessoal? Porque, de novo, não está sendo nada produzido, né? Pode ser até que você vá produzir alguma coisa amanhã à noite, né? Então, por exemplo, I will do. Mas. Porque na verdade, quando você pergunta o que você vai fazer amanhã à noite, o verbo que você vai responder pode ser qualquer um, né? A resposta pode vir com qualquer verbo. Então, por exemplo, eu posso falar que eu vou assistir televisão, né? Então, I will watch TV, né? Então, não necessariamente eu preciso ter o do de novo. Então, sim, eu poderia responder com make, mas aí eu vou fazer o quê, né? Posso fazer um bolo, então I will make a birthday cake, né? Pode ser, eu vou fazer um bolo de aniversário. Mas o do, então, ele, ele é porque ele dá essa ideia de ser mais amplo, né? Como eu falei para vocês no começo, o do é muito mais amplo que o make. Can you do me a favor? Please, você pode me fazer um favor, né? Por gentileza, por obsequio. De novo, ó, can you make me a favor? De novo, se eu pôr o make que dá a ideia que a pessoa vai produzir aquele favor, né? Como se desse para produzir algo assim, né? Para criar, tá, pessoal? Espero que esteja ficando claro aí. O verbo do também tem várias colocações fixas, né? Então, por exemplo, do a curse. Aí isso aqui é memorização, tá, pessoal? Porque poderia ser make a curse, né? Poderia ser, mas não, de novo, não faz sentido. Por quê? Porque o make a curse, fazer um curso, seria no sentido de criar o curso para as pessoas estudarem. Do a curse, ele dá o sentido de cursar, de estar, de ser um aluno dentro do curso, certo? Do a favor, esse aqui não tem como. Do a research, fazer uma pesquisa também não tem como mudar. Do an exam, né? De novo, esse aqui pode, ó, eu posso make an exam? Posso, eu vou fazer a prova, né? Eu vou elaborar a prova para os meus alunos fazerem, para eles to do. Aí até funcionaria o make. Mas, de novo, o que acontece? Você está mudando o sentido da frase. Tá? E não tem como você mudar para make sem mudar o sentido, e às vezes não tem nem como pôr o make, porque não vai fazer sentido nenhum. Do business, fazer negócios, do exercises, do justice. Então você vê que esses aqui são bem mais fáceis, né? Por quê? Porque não tem o sentido de produzir, né? Não tem como ter esse sentido de produzir. Do the cooking, cozinhar, que poderia simplesmente ser cook, né? Mas eu posso fazer o cooking do mesmo sentido que eu faço do
the dishes, né? Que é lavar as louças. Certo, pessoal? Do the homework, do the laundry, do your best e do your job. Nesse caso, devemos prestar atenção no contexto para traduzir o verbo do. O make também, né? O contexto sempre é muito importante. Porque, de novo, pessoal, além de tudo que tem no inglês, não, os verbos não têm conjugação. Então, sem a conjugação do verbo, fica praticamente impossível você entender o que está acontecendo sem você ter a construção correta e, às vezes, até o contexto. Tá? Por exemplo, isso acontece muito quando assiste filme, né? Às vezes tem um personagem secreto, assim, ou um personagem que não apareceu ainda, né? E aí alguém vai falar desse personagem que ainda não apareceu, né? Isso acontece em alguns filmes e séries. Então, ao falar desse personagem, a pessoa vai falar, tipo assim, I have a friend. Eu tenho, a tradução, né? A tradução é eu tenho um amigo ou amiga. Não dá para saber. I have a friend. Pode ser tanto amigo quanto amiga, né? Porque lá no inglês a gente sabe que tem o gênero neutro. Só que na legenda, na tradução, né? Quando você está assistindo legendado, o que vai acontecer? Pode ser que a pessoa que está fazendo a legenda daquele filme ou daquela série já tenha visto e saiba que é uma amiga. Então ele vai traduzir para amiga. Ou pode ser que ele não sabe, e aí ele pode escolher traduzir para amigo ou para amiga, né? Então, essa questão do contexto é muito importante e também a questão da conjugação. Porque muitas das vezes, como não tem a conjugação do verbo, né? Então a gente não sabe em que tempo está. E também, como o gênero é neutro, pode ser que a gente também não saiba se é menino ou se é menina, né? Que está falando ali, certo, turma? Ademais, veja nas duas tabelas que make envolve fazer as refeições de maneira geral, né? Fazer a comida e bebida. E o do relaciona-se com a atividade de casa em geral, tá? Do the housework, do the ironing, que é passar o ferro, né? Passar roupa, do the dishes. She hates doing the dishes. Ela odeia lavar as louças. They will do their exam next Monday. Eles farão o exame deles na próxima segunda. Né? Eles que vão participar da prova. Né? Do your best. Faça seu melhor. Uma boa maneira para aprender quando usar o make ou do é reler as regras do texto, né, e criar os exemplos. Né? Então que também não são regras, né? Mas essa aqui é muito fácil de perceber quando é make, tá, pessoal? Quando é no sentido de produzir, não costuma dar erro, não. Viu? No sentido de produzir. O do é mais amplo, ele dá um sentido mais amplo, então a chance maior é que seja do, tá? Porque ele dá um sentido maior, ele tem um sentido mais amplo, né? E alguns são make fixos, né? São colocações fixas. Que se você olhar também não faz sentido, né? Tipo, não, o contrário, desculpa. Então, por exemplo, make a choice, né? Faça uma escolha, fazer uma escolha. Isso não é algo que produz. Então é algo que você meio que tem que aprender mesmo, você tem que memorizar, né? E no do, então do a curse, né? Fazer um curso, você não vai fabricar o curso, até pode, mas aí muda o sentido. Do a favor, você não vai fabricar o favor, então o do quando é o make, no sentido de produzir, é bem mais fácil de perceber. É isso que eu estou querendo dizer. Do contrário, você tem que ter uma certa memorização para essas colocações fixas. Certo, turma? E, por hoje, cadê aqui a tarefa? Eu fechei a tarefa antes da aula sem querer. Se eu não me engano, acho que é página 88. Deixa eu ver. Não. Aqui, página 89, tá? Aqui em cima, né? E aqui embaixo, 82. Tá ruim, ó. Não dá pra perceber. Mas deve ser 82, né? Vamos ver de cima. Não dá pra ver o escaneamento aqui. Ficou muito ruim. 88. Então deve ser 87, né? Isso. Isso.
Enfim, na página 87 vocês vão fazer a tarefinha aqui da palavra-chave make, tá, pessoal? Aqui ficou um pouquinho ruim de ler, né? Então eu vou ler com vocês para não ter dúvida depois, né? Então, ó, add the expressions with make to the table. Então, e aí aqui em cima está escrito make mais plus, né? Make plus noun. Eu não vou fazer a tradução, tá? Agora, depois na correção eu faço. Mas aqui acho que não tem erro. Can you think of more expressions? Também tranquilo. Complete the questions with the correct form of make and these words. Aí aqui, pessoal, ó, é list, tá? Que é uma lista, tá? Então, ó, complete. Não, eu já ia fazer, tá vendo? Complete the questions with the correct form of make and these words. Aí aqui, ó, when was the last time you make, né? Você vai por qual make que é correto to another country. E aí você tem que pôr uma dessas palavras aqui junto, tá? E uma das palavras aqui é a list, tá? A list, uma lista, viu? Aí são 4. Então você vai pôr make ou made, né? Depende. A forma correta do make é make ou made, não tem outra. E junto das palavras aqui, tá? Eu contei o exercício, né? Mas por causa aqui desse a list, né? Uma lista. Esse aqui é write 2 more questions with make for a partner, then answer all the questions. Então esse aqui, ó, escreva, tá? Tananã, tananã, para um parceiro, partner. Aí essa aqui, vocês não têm um parceiro. Se tiver, aquele esqueminha de sempre, vocês façam. Se não, dá para fazer sozinho, tá? Você pode fazer mais 2 questões e responder você mesmo. Dá para fazer, então façam, tá? E aqui também tá tudo claro, né? Look at the highlighted expressions with make. Does make mean alguma coisa, né? Cause something to happen or cause a state. Create something. The most important reason for laughing is to make other people feel good. Why do some illnesses make people yawn more? Eu vou falar o que é já essa aqui. You can use it to make water hot. Né? Então aqui eu acredito que dá para ler, né? Make water hot. Not many people would say that shopping in their local supermarket makes them happy. Makes them happy. E essa aqui, pessoal, illnesses. Vou escrever aqui em cima, ó. Illnesses. São doenças, tá? Doenças. Ill é doente. Illness é doença. E illnesses é doenças, no plural, tá? Tranquilo, né? Aqui dá para ler beleza. Furious, happy, feel exhausted, feel energetic, cry, laugh. Isso. Aí, tá, sim, é verdade. Aí essa aqui dá para fazer. E a número 4, ele fala para a gente conversar junto, né? About what makes you. Essa aqui não dá para fazer sem ter um coleguinha, né? Até dá para fazer, viu? Mas eu vou deixar essa aqui como a parte oral da tarefa, tá? Para facilitar. Então você pode fazer essa aqui oralmente com você mesmo. Então você pode falar o que te deixa furioso, né? Feliz, enfim. Aí, por exemplo, ele deu um exemplo aqui, ó. Well, this sounds strange, but wedding always make me cry.
Então, ó, what makes you cry? Então, casamentos sempre me fazem chorar. Então, a ideia seria criar um diálogo sobre o que deixa vocês furiosos, o que deixa vocês felizes, etc, etc, né? Então, de novo, a 4 não precisa fazer, mas eu peço que vocês façam oralmente, tá? Individualmente, se não tiver alguém para praticar. Certo, pessoal? Por hoje a gente encerra, então. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.